Galera, o Edinaldo volta à presidência da CBF e parece que agora a bola da vez para poder assumir o comando da CBF após a renovação do Ancelotti com o Real Madrid é do Dorival Júnior, galera. Isso mesmo, Dorival Júnior deve ser o novo treinador da seleção, já que o Fernando Diniz não conseguiu fazer um bom trabalho à frente da seleção brasileira. Tem um início muito ruim, a seleção brasileira caiu para a sexta colocação do grupo, né, das eliminatórias. Conseguiu fazer a seleção brasileira ter uma sequência negativa de derrotas, muitos gols também que a seleção tomou, e com isso parece que Edinaldo agora já traça outros caminhos para a seleção brasileira com o nome de Dorival Júnior, que já deve assumir a seleção brasileira nesse início de temporada. Eu acredito que o Fernando Diniz não deve ficar nem à frente da seleção brasileira nos amistosos que tem pela frente. Eu acredito que o Dorival já deve chegar para poder trabalhar na seleção brasileira. Eu acredito que se chegar esse convite ele vai sim aceitar, porque é uma coisa que ele já almeja há muito tempo. E vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre seleção, sobre Dorival Júnior e também sobre o Edinaldo. Inclusive do Pedro Ivo Almeida, é que o presidente chega na CBF novamente, já pensando na comissão técnica da seleção brasileira. E a gente tem a foto aqui, inclusive, do Dorival, porque este é o nome pretendido pelo Edinaldo agora. Apesar de todas as piadinhas do pessoal nas redes sociais falando Ancelotti vai voltar, agora vem, isso é tudo boato. André Kfouri. Bom, Marcela, é difícil até a gente saber exatamente por onde começar. Claramente o Edinaldo está com pressa, né? É uma decisão liminar. Sim. Ele não sabe por quanto tempo ele continuará sentado na cadeira que ele vai passar essa noite dormindo na cadeira, né? Não dá para imaginar outra coisa, tamanha a pressa que ele está demonstrando depois de 27 dias retirado dessa posição de comandante, de presidente da CBF. Então ele já está falando no próximo treinador. Agora, está muito apressado. E ele provavelmente acha que as pessoas não têm memória. Antes de falar no próximo treinador, o Edinaldo Rodrigues tem que mostrar para a opinião pública o documento que ele afirmou durante esse tempo todo ter, que garantiria que Carlo Ancelotti seria o treinador da seleção brasileira. Não vamos esquecer, ele falou pouco sobre esse assunto, se esquivou de muitas perguntas, falou com pouca gente, foram entrevistas selecionadas, com amigos. Nessas ocasiões, ele garantiu que o Carlo Ancelotti seria o treinador da seleção brasileira na Copa América que está chegando. Ele disse isso. Então, a partir do momento que ele disse isso, não há qualquer motivo para acreditar em nada do que ele diz, a não ser que ele, e aí me desculpe, só provando. Então, o papel, aonde está o papel que fez com que a CBF acreditasse que havia um motivo para esperar o Carlo Ancelotti por todo esse tempo? 2 treinadores interinos durante um ano inteiro, datas FIFA, praticamente uma temporada inteira desperdiçada. Então, antes de falar em Dorival, em qualquer outro, Mourinho, Renato, qualquer coisa, mostre o papel. As pessoas que estão nesse momento dizendo, querendo vender para você, fã de esportes, que essa história não tem mais importância, que, né, isso aí são águas passadas, o Ancelotti renovou com o Real Madrid, então não adianta mais falar sobre ele. São as mesmas pessoas que querem que você acredite que o Edinaldo liberou o Ancelotti para renovar o contrato com o clube dele, o Real Madrid. Sim. Que era o lugar onde ele queria ficar, como ele próprio disse na entrevista no início da semana. Então, primeira coisa, mostre o papel. Segunda coisa, explique por que vai mudar o treinador. Por que o Diniz não vai continuar? Eu não estou com isso querendo dizer que eu acho que o Diniz deveria continuar, mas ele tem que explicar por que ele está falando em outro treinador, se a seleção tem um treinador. Daí a Dorival, Renato, Mourinho, quem quer que seja, receberam um telefonema deste dirigente, nas condições em que ele se encontra nesse momento, e achar que a proposta é séria, olha, a depender da experiência desses técnicos no futebol, e no caso desses 3 são experiências longuíssimas, eu acharia um pouco precipitado essa conversa ter frutos. Porque ninguém sabe em quanto tempo, Sim, de repente, o Edinaldo Rodrigues será de novo ex-presidente. E o próximo pode não querer o Dorival, pode não querer o Renato Portaluppi, pode não querer o Mourinho. Então, mas a primeira coisa, mostre o papel. Mostre o papel que fez com que o senhor esperasse tão confiante esse tempo todo.
Informação que a gente tem também está no nosso site, lá no espn.com.br, é que o Edinaldo Rodrigues, inclusive, já ligou para o Júlio Casares, presidente do São Paulo, para tentar falar sobre essa chegada do Dorival Júnior à CBF, para ser o treinador da seleção brasileira, que tem treinador. É o Diniz, até o dia 4 de julho. Ele tem contrato até o dia 4 de julho. Antero, eu sigo com você, então, com toda essa história que surgiu hoje, com a volta do Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. E é claro que ele quer agir muito rapidamente, nem ele sabe até quando ele estará por lá. Bom, cada treinador, cada profissional tem as suas ambições, sabe onde quer chegar. Sei lá, quem sou eu para dar conselho para quem quer que seja, mas fosse o Dorival e o Edinaldo ligasse para mim, eu ia falar assim, que honra, que prazer, que alegria. Se não me leva a mal, eu estou curtindo ainda férias, podemos falar na semana que vem? Vamos tomar um cafezinho aqui em São Paulo ou no Rio? E nessa eu falei, peraí, o que vai acontecer com ele? O André disse bem, hoje ele dorme na cadeira da presidência. Vai saber se amanhã, se no fim de semana, no começo da próxima, ele volta a ser catapultado de cargo, porque é uma liminar que pode ser contestada, pode ser modificada, pode ser cassada. Está com jeito de que esse caso ainda vai arrastar-se. Agora, ele tem pressa? Muita pressa. A pressa que ele mostra desde que o Brasil voltou eliminado da Copa de 2022 e o Tite falou, muito obrigado, vou para casa. A pressa dele já tem o quê? 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Né? E ele ficou um tempão tranquilo porque o Ancelotti viria, o Ancelotti era certo. E agora? E agora o próximo presidente, se sair de novo, o Edinaldo vai falar assim, gente, eu não quero enrolar. O técnico da seleção será o Ancelotti. Eu tenho certeza que esse contrato com o Real Madrid vai ser desfeito. Ou seja, é uma bagunça, é uma confusão, é um negócio absurdo, inédito. Eu nunca vi isso, né? Com a CBF, com seleção brasileira, que a CBF nem cuidasse das outras competições, por isso a necessidade de uma liga. Ok, vai lá. Então, cuide de seleção brasileira, seja a profissional, seja olímpica, seja a juvenil, sei lá o quê. Aí, pronto, é o que interessa para a gente. Nem isso está ocorrendo. Então o Diniz o quê? Ele pode alegar, não, mas ele sabia que era interino. Não aprovou porque acabou acumulando algumas derrotas nas eliminatórias? Tá, então seja claro. Então não é? Você quer eu estou com o Dudu na cabeça, ó, é o tio do Dorival. Você quer o Dorival? Por quê? E de que forma? É outro interino? À espera de um Mourinho? À espera de resposta de algum outro treinador estrangeiro que atue aqui no Brasil ou não? Ou seja, está tudo nebuloso, como aliás ocorre na CBF há muito e muito tempo. E entre nós, os últimos presidentes foram, embora vários não surpreendessem, decepções após decepções. Pois é, e é vexame atrás de vexame da CBF. Cada notícia que chega envolvendo a CBF é mais uma vergonha que a gente passa internacionalmente. Parecia que não ia dar mais, né? Depois de tudo que foi envolvido a CBF e seus presidentes envolvidos em problemas com a polícia. Mas não, ainda é possível o negócio piorar. André Kfouri, Dorival, ele seria esse nome para a seleção brasileira? Agora pensando no nome que o Edinaldo quer para a seleção. Antes disso, aguarde que daqui a pouco alguém vai dizer que, né, essas pessoas que acreditam em teorias da conspiração, que foi o Florentino Pérez que articulou essa suspensão do Edinaldo pelo tempo necessário para renovar com o Dorival. De tanto medo que ele tinha, com o Dorival não, com o Ancelotti, de tanto medo que ele tinha de perder o Ancelotti para o Edinaldo Rodrigues, não para a CBF, porque não era com o Edinaldo. No tempo que ele ficou fora, o contrato foi renovado. O Dorival é um excelente técnico, a gente já elogiou ele muitas vezes, muitas vezes aqui no Sport Center, em outros programas. Eu costumo dizer que o Dorival é um técnico muito melhor do que parece ser, é um técnico muito melhor do que a imagem que ele tem. Então, digamos que ele é um treinador
subqualificado pelas pessoas, né? Não estou falando da qualificação dele, estou falando da imagem que ele tem. É um ótimo treinador, talvez seja o treinador brasileiro com mais sucesso nas últimas temporadas. O trabalho que levou a troféus no Flamengo, o trabalho que levou a um título inédito no São Paulo, tudo isso em sequência. E por merecimento não haveria qualquer tipo de questionamento se ele fosse o nome escolhido por uma CBF que tivesse a sua casa em ordem, o seu planejamento claro, tocado por pessoas capazes, com vistas à próxima Copa do Mundo. Agora, não dá para você deixar de comentar o contexto. E aí eu estou de acordo com o Antero. É claro que a seleção brasileira, o Antero disse isso, né? Cada treinador, cada profissional tem muito claramente os seus sonhos, onde quer chegar, aquilo que quer alcançar. A seleção brasileira é o auge da vida, não só da carreira, da vida de um treinador de futebol nascido aqui no Brasil. O Dorival é um deles e eu tenho certeza que ele tem essa aspiração e ele sabe que ele pode alcançar esse momento. Mas o contexto não pode deixar de ser observado, principalmente por ele agora, se de fato ele receber esse telefonema. Pois é, afinal é uma insegurança agora ser treinador da seleção brasileira. Vamos seguir o nosso Sport Center. Galera, isso aí, né? Agora segue esse clima de indefinição na seleção brasileira. Será que o Diniz vai ser mandado embora da seleção brasileira antes do término do seu contrato, que é julho? Será, galera? Tá meio estranha essa situação, né? Se for para colocar outro treinador, que coloque logo, né? Que não pode ficar esperando até o contrato do Diniz acabar. Se for para colocar um treinador permanente, que entre logo para poder tentar fazer o seu trabalho à frente da seleção brasileira, começar a observar jogadores, porque, galera, vou ser bem sincero para vocês. Vocês acham mesmo que o Fernando Diniz tá conseguindo olhar jogadores que estão jogando lá fora? Você acha que ele tá conseguindo fazer o trabalho duplo Fluminense e seleção? Obviamente que não. Obviamente que não. Muitos nomes já são passados para ele. Já deve ser mostrado já as estatísticas, esse jogador aqui, aquele ali. Ele não vai ficar... Primeira coisa, ele não tem tempo, cara, para trabalhar no Fluminense e seleção. Não tem como. Humanamente falando, é difícil o cara analisar todos os jogadores que ele quer convocar, olhar todos os jogos e não consegue. Então, na minha opinião, se for para mudar, que mude logo. Eu acho o Fernando Diniz um excelente treinador, mas ainda não tá pronto para poder assumir a seleção brasileira. Essa que é a verdade, não tá pronto. Dorival, na minha opinião, tá mais à frente, tá mais maduro. E o Fernando Diniz é um cara que mudou muito nos últimos anos, é um cara que tá se adequando aos poucos, né? Antigamente ele era muito mais resistente, né? A jogo, acho que na seleção brasileira ele poderia ter dado um passinho atrás para poder tentar se manter na seleção, ao invés de já chegar querendo fazer essas mudanças todas. Aí continua fazendo a mesma coisa que ele faz no Fluminense. Tira um zagueiro, aí bota o André de zagueiro. Acho que não é esse caminho que a seleção brasileira precisa. Se você tira um zagueiro, você tem um zagueiro no banco, vai botar um volante, vai improvisar. Na minha opinião, isso daí não cola na seleção brasileira. E a seleção brasileira não pode ficar nesse negócio de improvisação, que isso daí, na minha opinião, é terrível. Eu não sei se você realmente precisa, mas se você tiver o jogador, você tem que colocar. Ele tá ali pra isso, né? Tá ali pra isso, pra jogar. Você chamou o cara e o cara não joga, é sinal que, pô, o cara não deveria estar ali, se você tá colocando o jogador de outra posição. Mas falando sobre o Dorival, claro, se o Dorival Júnior tocar o telefone lá, ó, Dorival, temos você na seleção brasileira, pode apostar que o Dorival Júnior não vai hesitar e vai aceitar o convite da CBF de dirigir a seleção brasileira. Primeiramente, é um sonho dele, ele mesmo já tinha dito que sonha em ser técnico da seleção brasileira, merece, é o treinador que tem conquistado títulos nos últimos anos. Eu acredito que deve sim fazer essa troca entre Fernando Diniz e Dorival Júnior.